Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e hoje eu estou aqui com essa vestimenta um pouco diferente. É porque hoje nós vamos falar sobre culturas. Tia, o que que isso tem a ver com direito? Tudo! Tem tudo a ver com direito. Porque conforme as culturas é que são criadas as leis, conforme os costumes. Primeiro, um país, uma população, ela vai ter algumas culturas, vão ter algumas regras sociais, coisas que podem ser surgindo, ou pode ser uma ideia que alguém pode trazer como uma ideia nova. A cultura também muda, e conforme a cultura muda, também muda o direito. O véu islâmico não é bem assim, né? Eles usam mais fininho. Tem gente que usa assim uns lenços bem bonitos, né? Mas é mais ou menos assim que as mulheres usam. Algumas têm que cobrir completamente o cabelo, a outras deixam até um pouquinho de cabelo assim à mostra. E aí tem uma lei que fala até onde pode mostrar o cabelo. Teve um tempo em que essa lei ela foi abolida e foi proibido o uso do véu. Foi proibido. E aí, o véu, em alguns países, é uma marca religiosa. Então elas usam como forma de respeito, enfim. E quando teve essa lei que proibia o uso do véu, as mulheres tinham seus véus arrancados no meio da rua, porque era lei. E essa lei, ela ia além do costume. A lei fica acima do costume, acima das regras, fica acima dos nossos direitos individuais. Nosso direito de ir e vir, direito religioso, de ter uma religião. Lembra que a gente estudou lá no iniciozinho? Sobre a liberdade religiosa. Quando surge uma lei, a lei ela pode ser superior a essas liberdades. E aí foi o que aconteceu nesses países nessa época. Eles arrancavam os véus das mulheres no meio da rua. Até que se mudou a cultura, e então as mulheres pararam de usar véu. Isso durou até mais ou menos os anos 80. Acreditam? Até os anos 80 não usava-se véu no Irã. Eles não usavam véu mais, não fazia mais parte da cultura. Então as mulheres andavam na rua com as roupas, muitas roupas ocidentais. Ocidental é as roupas que a gente usa, tipo aqui no Brasil, nos Estados Unidos elas usavam calça jeans, mini saia. E aí entrou um novo governo e esse novo governo falou que estava tudo errado, não poderia ser tão liberal e começou a obrigar o uso do véu. E mais uma vez a cultura foi mudada e aí nesses países voltou a usar véu, as mulheres voltaram a ter que usar roupa até no pé, mangas, enfim. A cultura ela influencia na lei e uma lei ela pode influenciar em uma cultura. Por exemplo, aqui no Brasil, se você visse alguém de máscara, no ano passado, você visse alguém de máscara na rua, você pensava assim: meu Deus, o que essa pessoa tem? Primeira coisa que a gente pensa é que ela tem algum tipo de doença grave, ou então que ela tá bem fraquinha e não pode pegar nenhuma gripe, é para se proteger. E achava estranho, né? Passava na rua alguém usando máscara e a gente ficava, oxi, que coisa esquisita. Hoje em dia, é completamente normal você ver as pessoas de máscara. E existem países como o Japão, a Coreia do Sul, que usam máscara, independente. Tipo assim, a pessoa tá gripada, tá com a gripe, ela pega e coloca a máscara para não passar a gripe para as outras pessoas. E lá é completamente normal. Tanto que não precisou de uma lei obrigando o uso de máscaras. Aqui no Brasil, a gente precisou de uma lei obrigando o uso de máscaras. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, a cultura. O Brasil é tão grande que nós temos várias culturas dentro de um país só. Ó, a minha família, ela é do Nordeste, lá do Piauí. A família por parte do meu pai é todo mundo do Piauí. Lá é completamente normal você chegar para almoçar na casa de um tio, tudo, e eles te oferecerem um banho. Falar assim: ah, antes de almoçar, você quer tomar um banhozinho antes de almoçar? Aí, no início, a minha mãe falou que as primeiras vezes que ela foi pra lá, assim que ela se casou com o meu pai, minha mãe é daqui de Brasília, se casou com o meu pai lá do Piauí.
E aí ela falando que as primeiras vezes que eles foram pra lá visitar a família do meu pai, ela achou aquilo muito esquisito. Ela, uai, será que eu tô fedendo? As pessoas oferecendo um banho? E aí que ela foi entender que é a cultura, é um costume de lá. Eles oferecem um banho porque lá é muito quente, é muito calor. Principalmente nessa época do ano, de setembro, outubro, novembro, eles chamam de berriobró, que são os meses mais quentes do ano, é muito calor. Então é comum a pessoa te oferecer um banho, é normal. Falar assim, ah, você quer tomar um banho? Geralmente todas as casas têm um chuveiro do lado de fora, a pessoa ir lá tomar uma chuveirada, porque é muito quente. E uma vez eu tava viajando, eu fui pra Porto Seguro. E aí tinha o pessoal conversando e o pessoal do Nordeste fala tudo no tu, né? Tu vais, tu vens, tu fostes. E aí você fica até assim lembrando das aulas de português pra poder pronunciar certinho, porque eles gostam muito de usar o tu e ainda o tu dessa forma correta de usar, né? Não é igual a gente usa o tu aqui no lugar de você. Porque você vai, você foi. Agora no o tu é tu vais, tu fostes, né? O tu muda. E aí lá no Nordeste eles usam muito isso. Aí a gente foi fazer um passeio, a gente entrou no carrinho. Aí primeiro os tus, né? Que lá do Nordeste. Aí depois um povo entrou, uma família entrou e começou a conversar, eles conversando rapidinho. Oxi, eu era turista, né? Lá em Porto Seguro tinha muito turista. Eu, de que país será que eles são? De que país esse povo é que eles falando? Aí eu fiquei prestando atenção pra ver se eu descobria que língua que eles estavam falando. Gente, quando eu percebi, eles estavam falando português. Só que era uma família do Rio Grande do Sul. E eles tinham um sotaque, e o jeito de falar era tão diferente que eu achei que eles estavam falando outra língua. Então, o Brasil ele é muito grande, nós temos muitas culturas. E para formar um país, a gente vai estudar mais sobre isso, mais detalhadamente. Mas para formar um país, a gente precisa de várias pessoas no mesmo território e são pessoas de várias culturas. Quando muitas pessoas têm uma cultura parecida, eles se tornam uma nação, mas não são um país, tá bom? A gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai pegar o mapa depois para poder entender melhor. Mas o que importa agora é que essas culturas, elas influenciam muito na lei. Igual a do véu que eu falei nesses países, em alguns lugares eles chamam de hashibi, eu acho que é assim que se pronuncia, o véu islâmico, né, que elas usam. Vocês viram tanto que mudou? Porque entrou alguém no poder que disse que não podia mais usar o véu. Depois entrou outra pessoa no poder que disse que era obrigatório o uso do véu. Aqui no Brasil, agora nós temos a obrigatoriedade, somos obrigados a usar máscara, isso por lei. Nós não podemos entrar em nenhum estabelecimento. Estabelecimentos são escolas, padarias, supermercados. Nesses lugares, nós não podemos usar sem a nossa máscara. Porque é uma lei. E isso está fazendo o quê? Está mudando a nossa cultura. Mas a nossa cultura também pode mudar leis. Conforme a cultura de uma sociedade vai mudando, as pessoas, algo que elas consideravam errado. O divórcio antigamente era algo assim extremamente errado. Eu chamava a pessoa até de desquitada. E era uma coisa assim que não estava muito incluída na nossa cultura. E aí, conforme foi passando o tempo, as leis foram mudando e hoje em dia até o processo de divórcio ficou mais rápido. A gente não tem que concordar com isso, eu prefiro as famílias unidas. Como advogada falando, é sério, eu fiz um trabalho voluntário na Defensoria Pública, fiquei lá por um ano e eu ficava no setor de família. E aí, os divórcios que eu peguei pra fazer, pelo menos três, eu, graças a Deus, convenci o casal a não se divorciar. Então, assim, eu sou sempre a favor da família. Se tiver jeito, pra mim sempre tem jeito. Só se for uma coisa muito, muito, assim, séria mesmo, tipo agressão, coisa assim. Mas é sempre família, eu sou sempre família. Enfim. E aí as culturas vão mudando e elas podem mudar a lei e a cultura, os costumes são uma fonte do direito. É uma forma de inspiração do direito. Conforme a cultura é criado o direito.
Tem coisas que só fazem parte da nossa cultura. Pra gente, vira até lei dentro da nossa casa. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem que eu tenho alguns costumes. Eu tenho que levantar de manhã e eu tenho que dar benção para os meus pais. Eu tenho que dar benção para os meus pais. Quando eu era pequena, e eu levava lapada na mão, eu tinha que escrever mais de 300 vezes no caderno. Ao levantar, tenho que pedir bênção para os meus pais. Ao levantar, eu tinha que copiar 300 vezes. Era uma coisa. E aí virou costume aqui em casa, né? Não, não pode. Meu pai fala assim, no dia que eu esqueço de pedir a benção pra ele, ele fala assim, pra que pai? Não precisa de pai, né? Então, é uma lei? Tá dentro, tem alguma lei escrita isso? Não. Só que isso faz parte da Bíblia, né? Que os filhos sempre, os pais abençoam os filhos, né? Os filhos pedirem bênção para os pais. E é uma cultura que passou de pai para filho. Essa é coisa lá do meu tataravô, que ensinou meu bisavô, que ensinou meu avô, que ensinou meu pai. E a minha família toda assim. Isso é muito coisa de gente do Nordeste também. A minha família dos dois lados veio do Nordeste. A minha mãe nasceu aqui em Brasília, mas a família dela é toda do Ceará. E o meu pai, ele nasceu no Piauí, né? A família dele é toda do Piauí e do Ceará também. Então, lá no Nordeste tem muito essa cultura de pedir a bênção. Então tem que pedir a bênção de manhã e tem que pedir a bênção de noite. Senão, misericórdia, meu pai não me dá mais a para na mão. Mas ele fica com a cara desse tamanho pra mim. Então não pode esquecer, é lei aqui em casa. Eu quero saber de vocês o que é cultura na sua casa, que é lei na sua casa, que não pode ficar sem, tá bom? Vocês vão fazer um desenho pra mim, escreve a frase, o que é lei na sua casa, e vão fazer um desenho no caderno de vocês. E aí vocês vão tirar uma foto e mandar pra mim. Pode me mandar ou por e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Quem já tem meu e-mail, meu WhatsApp, pode colocar lá nos comentários que eu passo de novo. E sempre tem nas atividades. Um beijo, até a próxima aula. A gente vai estar estudando esse semestre um pouquinho mais sobre as fronteiras, o que são os países, como é que formam os países, para a gente entender como é que funcionam as leis em cada país, como é que funciona o nosso Brasil, tá bom? Até mais!